Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Olá pessoal, tudo tranquilinho? Como que vocês estão? Eu sou o William e bora lá, né? Mais um de definindo ativos, eu ia Certo? falar dividendos ativos, mais um definindo ativos. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de três empresas bem conhecidas aí, né? Uma representa muito bem o Brasil, que é a Petrobras, Uhum. certo? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Mas o mundo inteiro conhece ela por algumas coisas aí. Tanto A, positiva quanto negativa. Exato. A segunda empresa é a Cosan e a terceira a Ultrapar. São todas fabricantes? Não, como Então, posso falar? todas do setor de petróleo, né? Transformação lá de petróleo, Uhum. de produtos químicos em gerais, certo? É isso aí, é isso aí. E aí, seguindo aquela linha que nós falamos lá no. Acho que deve fazer uns 4 episódios para trás, né? Que a gente falou do Sim. setor bancário. O que nós fizemos lá foi um comparativo entre o primeiro episódio definindo ativo, se foi no ar o ano passado, tem aí, vocês podem verificar depois. Uhum. Vou deixar na É, descrição aí, tá, pessoal? é isso aí. Para Aí o que acompanhar. nós estamos fazendo agora é voltando no que foi o segundo episódio sobre definindo ativos do ano anterior, trazendo informações atualizadas, trazendo os números mais atualizados e fazendo esse comparativo entre como que essas empresas estavam nessa parte de visão mais macroeconômica, visão mais fundamentalista, como que estavam o desempenho delas e como elas Uhum. estão agora, né? Exato, exato. Isso daí. É isso aí. Lembrando que tem também um breve. Você vai colocar, Wesley? Você vai colocar aquele que nem a gente tinha nos outros, aquele disclaimer sobre o que é cada um desses tópicos que a gente coloca aqui. Sim, DY60, que sim. é o. Lembra? Dá para colocar no. Quer ver? Eu vou fazer o quê? Eu vou recortar o que a gente tem. É. Eu vou te passar. Se der para colocar aí na tela. Não, melhor, eu coloco na tela. Você coloca na tela aí depois na edição, beleza? Depois eu coloco na tela, deixo no material, né, que a gente vai disponibilizar. E eu também vou colocando, coloco na tela, tem que deixar algum cantinho aí, só para Beleza, o beleza. Mas pessoal tirar as dúvidas. tá, exatamente agora o que vocês estão vendo é um manualzinho do que é cada sigla, certo? O que é cada Isso aí. ponto daqueles que estão Não ali sei se está abaixo por dos aqui ou anos, se né? está aqui, algum desses lados. Vai estar na tela maior aí, vai estar Tá em um algum foco canto aí. aí. Tá, algum desses dois lados aqui. O Wesley vai colocar em algum canto É. aí. E aí o que nós fizemos foi pegar esses caras, que é algum dos indicadores que nós utilizamos para poder tomar a decisão de compra de um ativo ou não. Lembrando que a ideia nesses podcasts sempre foi uma análise mais fundamentalista, certo? Uma análise mais voltada aos indicadores macroeconômicos, Uhum. microeconômicos da empresa, né, Wesley? Isso, mais focado ali na empresa, né, na saúde da empresa, históricos de patrimônio líquido, de receita, de lucro, tudo, toda essa parte, né? É um pouco que vai na contramão, né? É algo bem diferente da análise grafista, da análise técnica, que nós já falamos aqui, a gente já bateu um papo sobre isso, que está olhando mais como que está sendo o movimento do preço. E aí o que eu sempre falo, que a gente sempre bate na tecla, qual que é melhor? Não existe melhor. Existe qual aquele que você tem mais facilidade para se adequar e aquilo que Uhum. você estudar, aquilo que você dedicar seu tempo, dedicar em aprender sobre a metodologia, ela vai funcionar. Eu Exato. conheço, não é, Wesley? Eu Isso. conheço, nós conhecemos pessoas que trabalham mais com análise técnica e têm um desempenho muito bom. Pessoas que Uhum. trabalham com análise técnica estão tomando porrada. Pessoas que trabalham com análise fundamentalista e estão conseguindo entregar resultado, e outros que Uhum. trabalham com análise fundamentalista, tem um monte de fundo aí como exemplo, e estão tomando porrada também. São análises e análises, né? Independente de qualquer uma das duas, você pode estar bem ou ruim, dependendo de como você está analisando os dados disponíveis ali, né? Ou dependendo do nível técnico da sua capacidade técnica para fazer isso. Exato. Entendeu? Precisa, conforme nós sempre falamos, ter conhecimento, entender. Aí vale o outro podcast que a gente fez, né, Wesley?
sobre os livros, né? Isso. Faz dois passados que Uhum. tem, falando um pouco sobre livros. Tem parte de filme também, mas filme é mais de entretenimento, mas a parte de livro ali é bem importante, né? É isso aí. Para fixar essas partes de estudos, tanto a parte fundamentalista quanto a parte técnica e, né, economia e mercado financeiro em geral, né? É isso aí. Então, a dica novamente, quem deseja trabalhar ou viver disso, precisa estudar, investir muito tempo em estudo, investir capital no estudo para poder aprender e conseguir ter um bom desempenho. Vamos lá. O primeiro indicador aqui é sobre os dividendos, certo? O que foi pago de dividendos nos últimos 60 meses. Então, CSAN, a gente tem um pulo de 2022 para 2023, está sempre considerando o período, tá? Então, não está Uhum. acumulando do ano para cá, não houve um acúmulo, é uma média móvel, movimentou mais 60 meses, certo? A gente fez esse movimento. E aí o resultado, acho que todas um resultado muito forte, tirando o Gepar ali que ainda entrega bem, mas entregou menos. Um Petrobras, porque pouquinho. teve aqueles meses, né, aqueles anos, onde teve maior distribuição de lucro, e já vem há algum tempo, né, Wesley, tendo distribuição de Isso. lucro muito forte. Então aí a gente Uhum. consegue ver aqui o quão mudou esse número, né? E ainda assim o governo reclama, hein? Que é meio. Gente, não vai nessa ideia, não. O governo reclama, Então pé, pé, cuidado pé. com Mas se é o vocês maior escutam e acionista, é o vejam. maior acionista da empresa que mais tá ganhando dinheiro, tá? Não, Exato. não cai nessa lorota. E Ah, ainda não. fica É, falando coisas sem nexo, né? não vai nessa ideia, não, porque o governo levou mais de 50% de tudo isso aí. Então, É. Exato. é, é, é aquela. Muito late, mas estão jogando um jogo. E a política tem desses jogos. Quer Exato. nós queremos isso ou nós não queremos isso, mas isso existe, Uhum. certo? Patrimônio, nós vimos que o patrimônio líquido aumentou tanto para a CSN quanto para o GEPAR, mas Isso. teve uma queda. A ideia do patrimônio aí é a gente entender o tamanho da empresa, se é a empresa pequenininha ou se é a empresa grande. Então, como a gente está Uhum. falando de empresas de acima de bilhões, e um dos pontos que a gente leva em consideração eu vou investir numa empresa pequena ou vou investir numa empresa grande? Como que eu considero se a empresa é grande ou se ela é pequena? Eu vou dar uma olhada no tamanho do patrimônio dela, entendeu? Exato. Vou olhar o patrimônio e vou saber se ela é uma empresa que está rentabilizando, se ela é uma empresa que está rentabilizando, não, desculpa. Se ela é uma empresa pequena, uma small cap, ou se ela é uma grande empresa. E aí dá pra gente ter uma ideia mais ou menos da parte da Petrobras, né, Wesley? 437 para 360 bi é pequenininha, né? É quase nada, né? É Quase nada. minúsculo. Quase nada, né? É uma baita empresa. Então, Uhum. nesses critérios, a gente passou por dois, que foi a parte do dividendos. O dividendos vem numa melhora. Lembrando que a gente aqui, a ideia não é tomar decisão, certo? Deixar isso bem Uhum. claro. A gente não está tomando a decisão de compra ou de venda comparando um ano com o outro, tá bom? Não é isso. Eu não estou comparando aqui, por exemplo, caiu o patrimônio da Petrobras, entendeu? Não estou fazendo esses comparativos. A gente só está trazendo para a gente entender uma fotografia do que era o ano passado e uma fotografia mais recente. Mas isso não é a nossa base para decisão de escolha. A base para decisão de escolha não faz esse comparativo. A gente até utiliza esse comparativo para ter uma ideia se a gente vai se permanecer nesse ativo ou não. Algumas coisas podem Isso. piorar, e aí Uhum. sim, só que a gente olha um todo, a gente está olhando o todo da empresa. É óbvio que dou uma olhada comparando como que ela vem se recuperando ou se ela vai piorando, mas Uhum. a ideia nesse podcast em si não é falar, estamos vendendo ou estamos comprando por causa desses comparativos, não é isso, tá? A ideia teórica aqui só, né? É mesmo a gente partir de um princípio de como você vai fazer uma análise Uhum. e comparar aquilo que você tinha anteriormente, há um ano atrás, ou 6 meses, algo do tipo, dependendo do seu período de comparação, né? Então, é mais a forma didática do que uma forma de você realmente escolher um ativo, se você deve ficar nesse ativo, se você deve comprar, ou algo do tipo, né? É isso aí.
Galera, já está no ar os nossos 2 conteúdos em e-book, um falando sobre 100 dicas feito por Roberto Secato e o outro falando sobre renda fixa. Galera, então dê essa força aí pro canal, compartilhem com seus amigos, fala sobre os nossos conteúdos, é um material muito bacana, vai estar aí na descrição para vocês acessarem. E agora, continua assistindo o Valeu. nosso podcast. Então é isso mesmo que o Wesley falou, tá? Aqui é o norte, um ponto de partida, até para vocês conhecerem mais um pouco desse trabalho que nós desenvolvemos lá na Altus Finance, né? É o nosso braço de consultoria, aqui é mais o nosso braço educacional. Então, o próximo lucro líquido dentre 2022 com 2023, a gente vê que a CSN teve uma queda, né, Wesley? Isso. De 6 bi para 2,8. Depois tivemos Petrobras aí um aumento, né, de 150 para 189 bi, né, pouquinho aí. Muita grana, né? E o Ultrapar subiu 0,8 aí, né? Dá na casa de 800 milhões aí o lucro dos últimos 2 meses da Ultrapar. Mostrando, né, tirando a CSN teve um lucro, isso aqui provavelmente na hora que é feito, como a gente pega a análise trimestral, certo? E a gente ainda está com a análise referente ao fechamento anterior do trimestre. Isso aqui, pessoal, aqui é algo que faz o preço do ativo cair. É óbvio que nesse exato momento, hoje, a gente postou isso aqui, nesse momento aqui a gente está final de... Desculpa, depois do dia 20 do mês 7, a gente teve um range muito forte na bolsa. E talvez vocês podem olhar e não perceber isso, não perceber essa desvalorização do ativo, porque tudo veio subindo, veio um ânimo maluco aí no mercado, e o mercado, quase todos os ativos subiram nesses últimos meses. Mas aqui, queda no lucro é um fator mega decisivo para derrubar preço do ativo na bolsa. Entendeu? Por quê? Porque se existe queda no lucro, automaticamente vai existir um certo delay, certo? Com um certo delay, mas vai vir a ter uma queda no que é distribuído de dividendos. Pode muito bem acontecer isso. A não ser que a empresa, priorizando os acionistas, ela acaba repassando uma fatia um pouco maior do lucro para poder ter uma compensação no que vai ser pago de dividendos. Na maioria dos casos isso não acontece. Então você tende a ver aí uma queda no preço do ativo, porque o resultado dele no lucro líquido veio um pouco menor, entendeu? Então vai ser distribuído um valor menor para os acionistas. É o comum a acontecer, né? E aí indo para o próximo, a gente vê o quanto essa variação, né? Olhando aqui, comparando o CSN mesmo. A gente tinha um crescimento muito forte em percentual do lucro líquido, certo? A gente teve um lucro líquido lá no ano de 2022 de 300, nesse trimestre, né, do ano de 2022, um lucro muito alto, 314,45, e a gente vê isso agora, né? A gente vê um reflexo negativo, que o lucro líquido caiu, ainda nem tá fechando o segundo trimestre, 55,58, certo, Wesley? Isso. Pode ser que ele recupere nesses outros fechamentos, né? É isso aí. Só que o cenário atual, comparando o mesmo período, você tem um aumento muito bom de 300%, né? E o outro você tem uma queda de 55%. Então, comparando os períodos e os trimestres aí, ele tá caindo um pouquinho. Pode ser que até o final do ano recupere, só que nesse momento ele está fechando negativo, né? Deixando de ganhar, né? Vou nem fechar negativo, mas deixando de ganhar o que ele estava ganhando antes. Então vamos lá, continuando. Agora, né, pessoal, nós vamos para mais um indicador muito importante, que é o lucro por ação. Ou seja, para cada ação que você teve, qual que foi o percentual de lucro sobre aquela ação. Então, conseguimos ver que tem o reflexo, né? Você vê que teve uma queda ali do ano de 2022 para 2023, óbvio que o lucro por ação também vai ter uma queda. Esse é só pode ir lá. Um comentário, né? Ele segue a mesma proporção, né? Você pensar que ele em variação tá menos 55%, você comparar o lucro por ação aqui, ele tá praticamente caindo metade, né? Um pouquinho mais aqui.
É isso aí, é isso aí. Ele segue, justamente por isso. Se caiu o lucro, provavelmente o repasse também vai cair, provavelmente o preço da ação também deve cair um pouco, e aí meio que segue a mesma movimentação, né? O preço da ação, ela pode cair muito mais, ou se a gente está num momento meio maluco, tá todo mundo comprando aí, que nem aconteceu agora no início do ano, né, nesses primeiros 6 meses, mesmo a empresa apresentando um resultado negativo, acaba no preço o ativo ainda está subindo, tá? Então é a importância de olhar o mercado no longo prazo, porque no longo prazo isso não se sustenta. Se a empresa continua entregando resultados negativos e atrás de resultado negativo, o que vai acontecer é que o lucro por ação para o acionista vai diminuir. Automaticamente você não quer ser sócio de uma empresa que não está entregando bem. Então o que acontece? Você acaba vendendo. Não só você, todo mundo. Todo mundo vendendo, um monte de gente vendendo porque não tem mais aquela confiança no ativo, vai fazer com que o preço caia, entendeu? Isso, exato. Isso aí mesmo. Então, essa é a ideia. Então, nós vemos que todas elas, tirando a Algepar, teve um aumento. É óbvio que o lucro por ação também aumentou, né? Agora, a CSN saiu de 3,33 para 1,51. Petro foi quanto, Wesley? De 11,56 para 14,49. E finalizando o Algepar? 1,11 para 1,68. É isso aí. Teve um aumento ali porque teve uma variação no lucro um pouco maior. E aí você vê que o lucro líquido saiu de 1 bi para 1,8 bi. A variação em percentual saiu de 34,74 para 108,18 e aí vai bater lá no lucro por ação com um aumento de 1,68, Isso. certo? Aí a gente vem para dividendos, né? A média dos Dividendo. últimos 5 anos. O pessoal gosta de dividendo, né? Isso aqui é muito bacana. Então você vê que a média dos dividendos aí vem aumentando, certo? Então, por mais que a empresa teve um retorno um pouco menor, você tem uma média de dividendo subindo. Com isso, nós temos a média do dividendo tá variando um pouquinho, né, pessoal? Porque, por mais que a gente tá olhando que o pessoal, vocês podem falar, mas por que que a média do dividendo subiu da Petrobras se o lucro dela veio caindo? Porque aqui a gente tá olhando a média dos últimos 5 anos. E sem olhar 2022, se você olhar 2021, 2020, 19, 18, o que a Petrobras repassava de lucro era muito menor. Então, por mais que teve uma queda no repasse dos dividendos, certo? Agora, mesmo assim, ainda tem uma alta muito grande. Esse é um ponto, entendeu? Por isso a gente vê a Petrobras saindo numa média de 4,54 e ainda se mantendo numa média muito alta de 18,17, entendeu? E também pode acontecer o quê? Que nem no caso da Petrobras, por ela ter sofrido, né, os últimos anos e estar se recuperando, dela ter segurado esse repasse de dividendo, né, em valor para fazer reinvestimento na empresa, algo do tipo, a reestruturação, e agora ela está voltando a abrir a mão, né? Vamos Que falar assim. isso realmente foi o que aconteceu. Vem É. lá de 2015, 16, 17, 18, 19, sofrendo muito. Aí, se eu não me engano, 21 tem aquela paulada de 150 milhões ou bi de repasse de dividendos. E aí agora um pouco mais controlada, mas de lá para cá é só tendo um repasse de dividendos muito alto, entendeu? Ela Aí a faz gente. o repasse, mas ela dá segurada também, né, É para isso aí. É isso aí. investir. Aí nós entramos no valor contábil por ação. O valor contábil por ação é o preço que ela está sendo negociada dividido pela quantidade de ação, tá bom? Então a gente vê que como o preço do ativo aumenta, certo? Como teve uma alta no preço do ativo, o valor contábil por ação também vai aumentar. Então, a gente via ali, a Petro ainda teve um pouquinho de queda, mas você vê que Tá na tem média ali, né? CSAN foi Acho que de a quanto? Petra e a outra par tá numa média boa ali, né? Tem uma variação, mas não é tanta, né? CSN saiu de 16 para 25, já é um salto baita relativo, salto, né? certo? Petrobras ali mesmo na casa de 30, né? Foi de 33 para 30, tranquilo, a variação não é tão grande. Uhum. E Ultrapar de 9 para 10, né? É, Variou R$ 1 aí. e aí a gente consegue, na informação que está ao lado, já ter uma noção do porquê disso. Petrobras estava custando 30,51 e ela foi para 26,24. Então é por isso que você tem uma queda. Você tem uma alta ali
na UGPAR de 12,98 para 19,34. Deixa eu até colocar isso aqui em valores em dinheirinha também para ficar mais fácil. E aí Uhum. há uma variação baixa ali da CSAN de 21,04 para 22, certo, Wesley? Isso, mantendo. É isso aí. Aí a gente vai para o valor intrínseco, que é um cálculo teórico. Para a Petrobras ele não funcionou, ele fica muito alavancado porque ela teve uma distribuição, como ele leva muito em consideração a distribuição de lucro e PL, como ela Isso. se recuperou, entendeu? Então tem uns valores muito lá na estratosfera, entendeu? O valor intrínseco, teoricamente, é um valor que você pode achar mais justo de pagar pela empresa, Uhum. que não é somente ali o preço negociado no mercado dividido pela quantidade de ação. Mas vocês podem Isso. observar que a diferença entre o valor intrínseco 23 com o valor contábil da ação, tirando o Petrobras, não é uma coisa Uhum. tão absurda, Estão entendeu? fora, né? Porque o que acontece com isso? Como a Petrobras ela tem muito patrimônio, ela vem distribuindo lucro muito alto, ela tem um valor ali no valor intrínseco muito nas alturas. Uhum. E o mercado não acompanha tudo isso, o mercado não compra essa ideia. Mas O aí mercado ele sofre outras variações, né? Não só números absolutos, é né? isso Então, aí. Tem a parte de especulação, tem tudo. Então, uhum. não é uma ciência exata. Vai funcionar de forma mais plausível para alguns ativos e um ou Isso. outro vai acontecer também no caso do Banco do Brasil, vai sofrer esse tipo de coisa. Esses quando tem uma distribuição de lucro, um crescimento muito rápido, aí ele dá uma distorcida, Uhum. entendeu? Mas é um norte para você ter uma ideia, principalmente se você comparar ativos do mesmo setor, você consegue ter um pouco Uhum. melhor essa noção. De novo, pessoal, não existe a ciência exata, é o que nós falamos lá no início, né, Wesley, sobre análise Isso. técnica e análise fundamentalista. Aí entra a importância de analisar, né? Tipo, você tem que saber, você tem que ter a parte teórica para você saber observar esse número aqui, que nem da Petrobras, de 99 e não achar que pô, tá 99 o valor intrínseco, quer dizer que a preço de abertura dela em 26 eu posso chegar até 99? Não, não é exatamente isso, né? Quem dera se fosse, né? É, não é um gap que você pode estar alcançando, né? Que nem acontece no caso aqui da COSAN, né, da CSAN. É isso aí. Então, ela tá em preço de abertura ali de 20, o valor intrínseco de 29, por não ser uma variação tão grande, Faz mais né? Aí tem sentido. que verificar também histórico, tudo essa parte, né, de valores. Vê se tem, quer ver um outro ponto Isso, também que você falou, Wesley? Vê se tem espaço para crescer tudo isso. exato, exato. Porque vamos supor que ela nunca bateu alta de 29, ela bateu alta de 25, exemplo. Ah, pô, vai ser difícil ela bater uma alta de 29, a não ser que tenha uma mudança muito grande na estrutura da empresa que isso torne ela algo muito atrativo, né? É isso aí. Mas se em situações normais, né, de pressão e temperatura, Verdade. ela vai ser bem difícil de bater os 29. E um outro ponto de comparação, para vocês terem uma ideia, é analisar a capacidade de produção da empresa. Uhum, Isso é um ponto muito bacana. A hora que você analisa a capacidade de produção, a empresa está lá 98, quase 100% da capacidade de produção, não tem como uhum, ela crescer muito, a não ser que ela venha anunciar ali uma mudança na parte dos horários, se ela já não girar direto, ou um aumento na infraestrutura, um aumento aí uhum. da capacidade produtiva da empresa, senão não se sustenta, esse número tá subindo, não faz sentido algum, entendeu? Exatamente. Então, não é só números absolutos aí, só esses dados que você vai levar em consideração para a escolha de ativo, né? Você tem que estar muito antenado também com o que o mercado está falando e ter a parte teórica também para saber analisar. É isso aí. E aí a gente vem na margem de segurança. A margem de segurança é a ideia, mais ou menos, o quanto o ativo, o quanto o valor intrínseco, certo? Que nem o Wesley, olha aí para mim, valor intrínseco de 2023 da CSAN com o preço de abertura é 29,55 contra 22, né? Tô maluco Isso. não. Beleza. Então, isso quer dizer o quê? Que a empresa, o valor intrínseco dela está 31,91% acima. Então é uma ideia, poxa, eu tenho uma empresa que ela está sendo negociada hoje no mercado abaixo de um preço teórico que ela pode valer. Aí você Uhum. vai lá e comparar, mas será que ela já chegou a valer isso em algum outro ano? Será que ela tem capacidade de produção para isso? Será que ela está bem alocada no mercado? Poxa, tá, então legal. Então eu tenho ali um gap, eu tenho uma margem na casa de 31%, quase 32% para buscar
crescimento para essa empresa no médio e longo prazo. Exato. Entendendo? Aí já começa a ter uma ideia. Se você comparar ali, por exemplo, o GEPAR, né? O GEPAR estava 15,69 e veio para 4,80. Isso quer dizer o quê? Que a empresa cresceu, né, Wesley? Isso. Olha só. Então, o gap que ela tem de crescimento é menor porque ela já cresceu o que ela tinha que crescer, né? É isso aí. Se a gente comparar o preço de abertura de 2022 da OGPAR, ela era 12,98 com valor intrínseco de 15,69. É óbvio que vai movimentando, a empresa vai ganhando mais, vai tendo lucro. Vocês viram lá de 1 para 1,8, tudo isso vai aumentando, então o valor intrínseco da empresa também vai aumentando. E aí o que aconteceu? Ela aumentou o preço de abertura, deu um baita salto de 12,98 para 19,34 e o intrínseco saiu de 15,69 para 20,31. Então existe um gap muito baixo ali entre o preço de abertura e o valor intrínseco da empresa. Então, teoricamente, a empresa tende a subir mais 4,80. Passando disso, já começa a não se tornar uma ideia tão legal, porque, poxa, eu estou comprando uma empresa a qual o preço de abertura dela está sendo negociado maior do que o valor teórico que ela vale, né, Wesley? Isso, exato, exatamente. Aí, com isso, nessa linha, nós podemos ver que, poxa, fez sentido lá atrás comprar o GEPAR, certo? Porque a gente via um gap ali mais ou menos na casa de uns 15% dela. Aí ela subiu, tanto ela quanto a CSN. Petro, se vocês olharem na carteira que a gente criou no final dos episódios, não tinha Petro na carteira, mas tinha o GEPAR. Aí o GEPAR sobe, certo? E agora a gente tá ali, talvez chegando no momento de venda, né, Wesley? Momentinho bom. Aproveitar, né? Realização de lucro. Poxa, eu vou vender aqui porque tá encurtando. Como a gente não tá olhando só o preço do ativo, a gente tá numa ideia de olhar o que o negócio realmente vale. Então talvez eu possa tirar um pouco o pé aqui de UGPAR, certo? E para finalizar, a informação do crescimento dos lucros nos últimos 10 anos. Isso é um outro ponto também que a gente sempre olha. Tem uma outra análise que nós fazemos, que a gente não colocou aqui, que é se a empresa teve lucro nos últimos 10 anos consecutivos. Dependente do valor do lucro. Ela teve. Petrobras, por exemplo, é a única dessas aí que não teve. Teve 2015, 16, 17, ela tomou porrada. 2020, se eu não me engano, também. Mas muita mesmo variação, assim, né? muita variação. Mas mesmo assim é a empresa que sustenta o maior crescimento dos lucros nos últimos 10 anos. Certinho? Isso aí. Esses são os 3 ativos, né? Comparando, levando em consideração que foi feito do mesmo podcast do ano passado, né? Então, caindo aqui novamente a Ultrapar. É isso aí, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. E aí, com o passar das próximas semanas, a gente vem trazendo o desempenho comparativo com outros ativos para lá no final a gente fazer aquele rebalanceamento de carteira e tudo aquilo que nós já fizemos no ano anterior, né? Exatamente. Montar mais uma carteirinha aí, revisar a carteira montada, né? E já revisou, né? A primeira, revisar a segunda, certo. Depois no final de todos os episódios. E aí, mostrando mesmo, né, como você tem que proceder se tiver ativos em renda variável aí, né? Principalmente ações. É isso aí. O mercado de ações está muito legal, o mercado de ações muito bacana. A gente vem tendo um desempenho muito legal das carteiras de investimento. Então, se você tem esse tipo de perfil, se você está aberto a esse modelo de investimento e precisar de qualquer auxílio, qualquer ajuda, é só falar com a gente aqui. Isso aí. Lembra a gente aqui, ó. Vamos lá, hein, pessoal. Deixar na descrição o site, deixar na descrição os contatos, tudo certinho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também, a gente está aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e tudo mais. Tem canais aí para tirar sanar as dúvidas e possíveis orçamentos, né? E parcerias aí com novos clientes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. Nos vemos na próxima. Boa semana a todos vocês. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau.